identidade. Amém. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos 12:2. Como o Mateus já falou, mas eu gostaria que você abrisse mesmo assim, porque esse é um versículo que, se você não tem ele marcado com um marca-texto ou grifado aí na sua Bíblia, é bom você ter. Como um jovem cristão, esse é um versículo que toca muito os nossos corações. E isso é ainda a prova que a palavra de Deus se renova a cada manhã, não é mesmo? Porque o mesmo versículo tem diversas aplicações. E o Senhor está aqui para alinhar o nosso propósito. Amém? Mas pode ficar com a Bíblia aberta aí, que daqui a pouco a gente vai falar sobre esse versículo. Amém? A primeira coisa que nós temos que entender, falando de identidade, é o que é a identidade. Identidade em Cristo é a consciência de quem somos em Deus, de onde viemos e para onde vamos. É reconhecer que somos criados à imagem e semelhança de Deus e que devemos ser imitadores de Cristo, que somos amados, que somos aceitos e perdoados por Ele, que somos selados pelo Espírito Santo de Deus, que somos chamados e capacitados por Ele para cumprir o seu plano e propósito. Ou seja, a identidade é algo que, a partir do momento que você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entra num caminho chamado caminhada cristã. Dentro desse caminho, a sua identidade ela vai sendo moldada, ela vai sendo construída. E muitas vezes ela vai sendo provada. Por quê? Porque a identidade ela precisa ser construída na prática. E essa prática é a provação. Ela vai sendo provada e vai sendo moldada. Quantos de nós não teve a identidade provada? Dentro da escola, na faculdade, no trabalho, em diversos ambientes, ou até mesmo na igreja. A nossa identidade ela vai sendo provada e moldada. Até porque ser cristão não é um ato autodeclaratório. Eu não falo, eu sou cristão e você que se vira para me aceitar como tal. Não. Em João 14:15, Jesus disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E ainda, em 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele diz, aquele que diz, eu conheço-o e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, ser cristão não é que nem o mundo te fala, não existe transcristão. Não basta você se sentir para se tornar. Tem que viver a Cristo. Tem que viver, tem que ser prática. Tem que ser prática e não só fala. Então, o Senhor, Ele vai moldando a nossa identidade. E a primeira coisa que nós temos que entender é que para ter uma identidade é preciso se posicionar. Para ter uma identidade firmada em Cristo nos dias atuais é preciso se posicionar. E para nos posicionarmos, precisamos primeiro aceitar o chamado que o apóstolo Paulo nos faz de não nos conformarmos com este mundo. Amém? E para isso, eu queria fazer uma dinâmica aqui com vocês e eu queria que vocês prestassem bem atenção. Bom, eu tenho aqui uma água e um gelo. Inclusive, eu dei trabalho para as irmãs da cozinha, muito obrigada. Eu queria perguntar para vocês. O que distingue a água, um copo de água, de um cubo de gelo? O estado, o que mais? O estado também, mas eu queria uma coisa ainda mais específica. Isso, bingo! A diferença é os estados, né? Um está no estado líquido, outro está no estado sólido. Mas a diferença principal, uma característica do estado, desses estados, é a forma que eles possuem. Por exemplo, quimicamente falando, gente, a água e o gelo, eles são iguais, sabiam? Eles possuem a mesma molécula e praticamente a mesma densidade. Então, é quase a mesma coisa. Mas, por experiência própria, você sabe que não é a mesma coisa, não é mesmo? Eles possuem finalidades diferentes, possuem formatos diferentes. A água, por exemplo, ela possui a forma variável. O que é a forma variável? Qual que é o formato dessa água, gente?
Não. Qual é o formato dessa água? Ela tem o formato do copo. Isso. Se eu pegar essa mesma água e colocar ela dentro de uma jarra, ela vai ficar com qual formato? Da jarra. Se eu pegar essa mesma água e colocar ela dentro de uma forminha de cupcake, ela vai ficar com qual formato? Isso. Por quê? Porque ela possui a forma variável. Então, não importa qual recipiente coloque ela vai assumir o formato do recipiente. Agora o gelo, gente, cubinho de gelo. Se eu pegar o cubinho de gelo e colocar dentro do copo, o que vai acontecer? Ele vai continuar sendo um cubinho de gelo. Se eu pegar o cubinho de gelo e colocar dentro de uma jarra, o que vai acontecer? Vai continuar sendo um cubinho de gelo. E dentro da forminha de cupcake, o que vai acontecer? Isso, ele vai continuar sendo um cubo de gelo. Por quê? Porque o estado sólido, ele possui a forma constante. Ele é sólido. Então, ele não vai mudar em função do ambiente. E na Bíblia nós recebemos uma ordem explícita para sermos gelo, para sermos sólidos no que diz respeito a este mundo. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação de vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12, 2. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele nos convoca a não sermos águas, não sermos líquidos, a não nos moldarmos nos ambientes que nós estamos, a não tomarmos o formato, o pensamento da escola, o pensamento da faculdade, o pensamento do trabalho, de pessoas que não são cristãs, de pessoas que vão tentar destruir a sua identidade. O apóstolo Paulo nos convoca a termos uma identidade solidificada em Cristo e nos adverte a não tomarmos a forma deste mundo e dos locais que frequentamos, não sendo líquidos, mas sendo solidificados na palavra de Deus, para que não importe onde vamos ou onde estamos, sempre teremos o formato de servos do Senhor. Amém? Glória a Deus, gente! Glória a Deus, nós queremos ser solidificados a cada dia. E isso nós entramos no primeiro ponto. Um chamado para se posicionar. Repita comigo. Um chamado para se posicionar. Amém? E se posicionar nas coisas não espirituais. Como assim? Bom, geralmente a gente parte do princípio que o cristianismo ele só tem a ver com as coisas não espirituais. Por exemplo, faculdade, profissão, trabalho, namoro, entre outras coisas. Mas assim, quando a gente lida com coisas não espirituais, a gente tende que, mesmo inconscientemente, mesmo sem pensar, a gente acaba achando que é diferente, sabe? A gente acaba adotando uma visão que o mundo nos dá sobre isso. Como uma visão que circula por aí na TV, na sua roda de amigos, na sala de aula, nas redes sociais. E a gente acaba adotando uma visão não cristã para essas coisas. A gente acaba achando que são coisas separadas. Mas não são. Ó, vou te dar um exemplo. No Instagram, tem vários filtros, não tem? Como você só pode usar um filtro de cada vez, então, quando você for tirar uma foto ou editar uma foto, você escolhe o filtro que vai caber melhor àquela foto, certo? Se você for tirar uma foto de uma paisagem, você pega um filtro mais azulado para deixar sua paisagem mais bonita. Se você for tirar uma foto sua, você pega um filtro que vai combinar com aquela foto, certo? Porque você só pode usar um de cada vez. Então, você vai escolher o melhor para sua foto. E, às vezes, nós nos tornamos um crente Instagram. Vocês sabem o que é crente Instagram? Um crente que adota um filtro para cada situação. Quando se trata das coisas espirituais, um filtro, um pensamento. Quando se trata das coisas não espirituais, outro filtro, outro pensamento. Aí fica um filtro na escola, um filtro na faculdade, um filtro na igreja, um filtro para cada coisa. E um crente Instagram não tem identidade, porque como é que eu vou ter uma identidade formada em Cristo, firmada e fundamentada na rocha que é Jesus, se eu ficar oscilando em vários pensamentos? E tudo isso é um problema muito grande. Por quê? Porque o nosso chamado é um chamado para se posicionar, é um chamado para nos desconformarmos com as coisas
não espirituais também, com tudo em relação a esse mundo. E com isso, nós achamos que a vida secular e as coisas não espirituais não têm influência nenhuma sobre a nossa vida. Mas não se engane, o mundo realmente quer abalar a sua identidade de cristão. Vocês percebem como isso é uma coisa grave? É uma coisa assim que nós temos que nos desconformar, nós temos que nos posicionar. E com isso eu entro no segundo ponto, que eu quero que vocês repitam comigo também. O poder das ferramentas mentais. Isso. Agora eu vou precisar da minha caixinha de ferramentas. Tá vendo, gente, como é que eu tô me empenhando para vocês não dormirem? Essa daqui é a minha caixinha de ferramentas. Eu quero que você imagine que essa caixinha, ela é a sua mente. Aqui você vai ter ferramentas que vão te ajudar a lidar com as situações da sua vida. Bom, em situações você vai vasculhar aqui dentro e vai achar uma ferramenta, seja para situações mais fáceis ou para as mais difíceis. Bom, por exemplo, imagina que você você foi na igreja e você encontra aquele amigo que está sumido. Aí você fala assim, fulano, o que aconteceu? Aí ele te fala assim, eu estava meio doente, descobri um problema de saúde. Então, você vasculha a sua caixinha de ferramentas e encontra uma chave de fenda. Chave de fenda, vou orar por você. Então, você utiliza essa ferramenta naquela situação. Inclusive, essa é uma ferramenta bem versátil, que dá para usar em várias situações. Bom, ainda em outro momento, um colega seu da escola te fala assim, olha, meus pais estão passando por um momento difícil financeiramente, as coisas estão meio complicadas lá em casa. Aí, você tira, então, a ferramenta da doação. Você pega a fita de reparo da doação. Aí você junta algumas coisinhas da sua casa, algumas roupas que você não usa mais, alguns alimentos e leva para essa pessoa. Então você utiliza outra ferramenta. E essa ferramenta ainda abre portas para mais ferramentas, como a ferramenta da comunhão, né? Que você pode ainda ir na casa da pessoa e fazer uma oração por ela ou chamar outras pessoas para também doar algo para essa pessoa. Mas ainda em outra situação. Você e seus amigos saíram e foram ao cinema. E lá vocês assistiram um filme do momento. Aí seus amigos perguntaram para você ao final do filme, o que você achou sobre o filme? Então você, rapidamente, vasculha dentro da sua caixa de ferramentas. Mas não acha nada que se aplique a essa situação. Aí o que você faz nesse momento? Você pega emprestado a ferramenta que os seus amigos estão utilizando para descrever aquele filme. E com isso você acaba sendo influenciado. Mas fato é que a Bíblia é um kit completo, com todas as ferramentas que nós precisamos para cada situação da nossa vida. Desde as mais simples do nosso dia a dia até as mais complicadas, até os problemas espirituais mais difíceis de se resolver. Bom, o Senhor Deus, o dono do jogo, Ele deixou para nós um manual de como ele deve ser jogado. Um manual que vai te falar, olha, para você vencer essa fase, você vai precisar fazer isso, você vai precisar ser forte. Entendeu? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Glória a Deus. Amém. Então, a gente vai passando por essas fases. E o Senhor, Ele nos deixa um manual para jogar. Basta ler, basta compreender, basta conhecer. E não desistir desse jogo, gente, porque um dia a gente vai conseguir zerar o game, e o zerar o game é ir pro céu, glória a Deus! Então a Bíblia ela é um kit de ferramentas, ela é um kit de ferramentas e de armas que você vai utilizar nesse percurso. É um kit completo para lidar com qualquer situação, seja um problema espiritual, seja um lançamento no cinema. O que pode acontecer é que nós, muitas vezes, não conhecemos, ou não sabemos,
todas as ferramentas que existem. Bom, mas a Bíblia, ela nos oferece todos os princípios que necessitamos para pensar em nosso mundo atual. As questões mais polêmicas, que podem parecer não ser uma questão para um crente se envolver, a Bíblia te fala como se posicionar. Como aborto, gênero sexual, redes sociais, ainda mais diversas coisas. Seja lá o que for, existe um jeito bíblico de pensar no assunto. Em Provérbios 1,7 diz que o temor ao Senhor é o princípio do conhecimento. Então, quando nós não utilizamos as ferramentas bíblicas, nós acabamos usando automaticamente as ferramentas do mundo. E o problema disso é que elas deixam marcas em quem usa. Por exemplo, se eu pegar um martelo, eu e vocês, né? Porque vocês também não têm costume com isso, imagino eu. Eu pegar um martelo e ficar lá um tempão martelando com esse martelo. O que vai acontecer com a minha mão? Calos, exatamente. Macia e bonitinha que ela não vai ficar, né? Então, as ferramentas, elas moldam o usuário. E você tem o poder de escolher se você vai querer ser moldado positivamente ou negativamente. As ferramentas que a Bíblia nos oferece, elas nos moldam uma identidade em Cristo. Elas moldam em nós, elas constroem em nós uma identidade firmada no Senhor. Agora, as ferramentas que você pega emprestado do mundo, essas estão ali para destruir a sua identidade, para destruir tudo que Jesus constrói em nós. E com isso eu entro no terceiro ponto. Pode parecer inofensivo, mas no fim das contas, o que acontece quando nós usamos as ferramentas das ideologias do mundo, em vez de usar as ferramentas do cristianismo, é que nós perdemos o nosso poder de influenciar a sociedade, passamos a ser influenciados por ela. Entende que pegar emprestado as ferramentas do mundo, elas moldam você de forma negativa, elas tiram o seu poder de influenciar, de pregar através da sua identidade para as pessoas. Terceiro ponto, repita comigo. As armas de influência do mundo. Agora vamos compreender quais armas o mundo usa, Satanás usa, para quebrar, para destruir a nossa identidade. Amém? Bom, nas plataformas de streaming, que são Netflix, Max, Prime Video, entre outras. Bom, há séries que relativizam o divórcio, que romantizam o adultério, até nas redes sociais, né? Romantizam traições. E ainda na TV aberta, da mesma forma, a maioria das novelas e programas são colocados os homossexuais como os divertidos, que se dão bem com todo mundo. Agora o crente como o careta, como o esquisitão, que não tem amigos. O traficante como o descoladão. A atriz mais bonita como a que pega todo mundo. E assim por diante, assim vai. Mas eu afirmo para você que todos esses papéis têm um propósito. E esse propósito é modificar identidades e propor novos comportamentos para quem está assistindo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, não vou nem perguntar quem já assistiu essa série. A série Lucifer. Bom, tenho muitas amigas que já assistiram e eu vou narrar para vocês um diálogo, parafraseadamente. Não sei nem se essa palavra existe. Mas um dia uma falou assim: nossa, Rit, eu estava assistindo aquela série, e daí no começo, né, eu falei, não tem nada a ver não, né? Aí quando eu cheguei no meio da série, eu já estava viciada na série, eu já estava gostando já do Satanás já. Aí ela falou assim, porque ele é bonito, porque isso, porque aquilo, eu já estava viciada na série, já queria terminar, aquela sede de terminar logo. Aí a outra falou assim, não, mas na série ele não é tão mal assim. Porque na série, ele ajuda os policiais a resolver os crimes, os casos policiais lá, né? Aí ela foi falando. Gente, observa que nesse diálogo, a gente pode observar que o intuito dessa série é modificar a identidade de Lúcifer. Porque vocês acham mesmo que a Netflix ia fazer uma série
com um diabo todo feioso, assim, vermelhinho, que nem você acha que é, vermelhinho do chifrinho aqui com um tridente para espetar a bunda dos outros. Não vai. Ele vai colocar vão colocar lá um bonitão, carismático, pra você gostar dele mesmo. Para você gostar, para você querer assistir, para você pensar diferente, olhar do ponto de vista, olha, mas ele não é tão mal assim, né? Pobre coitado. E com isso, o mundo ele vai colocando pequenas coisas. Que você vai falando assim, isso não tem nada a ver, não. Eu assisto isso hoje, mas não vai fazer diferença, não. Entendeu? Eu falo isso hoje, eu participo dessa rodinha de amigos aqui que, né, tá me levando para o outro lado, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não. Mas o mundo, ele utiliza estratégias. Estratégias essa que é de acabar com o inimigo aos poucos, de destruir aos poucos. Ele utiliza as brechinhas para poder entrar e destruindo a sua identidade. Vou dar um exemplo aqui. Qual que é o seu nome? Felipe? Felipe, imagina, a gente é bem amigo. Aí, eu tenho um trabalho da escola que eu vou ganhar assim, né? Eu vou ter nota e tal, eu tô precisando muito dessa nota. Aí eu vou lá na sua casa e falo assim, Felipe, preciso da sua ajuda. Eu tô com um trabalho da escola e um projeto que eu preciso divulgar. Aí eu preciso, assim, colocar um cartaz aqui na porta da sua casa. Vai ficar só por alguns dias, tá? É coisa rápida. Mas aí, esse cartaz tem um porém. Ele tem 3 metros de altura. Então, ele vai cobrir a sua porta inteira. Observa. Vocês, acho que não iam querer. Eu não ia querer, gente, um cartaz de 3 metros de altura que vai cobrir a porta da minha casa. Vai deixar feio, né? No quarto ainda, vai deixar feio. Mas antes que ele possa recusar, eu falo assim, Felipe, mas eu ainda tenho aqui um cartaz menor. Eu tenho um cartaz que é um pouquinho menor do que uma folha sulfite, mais ou menos aqui, do tamanho de sua Bíblia. Você se importaria de eu colocar ele aqui na porta do seu quarto? Só por alguns dias, depois você pode tirar. Observa que a segunda opção há muito mais chance dele aceitar. Por quê? Porque a segunda opção nos parece menos absurda. E dessa mesma forma, Satanás usa essas estratégias de ir colocando coisinhas pequenininhas que a gente fala assim, não tem nada a ver, não. Isso não é tão absurdo. E quando a gente vê, a nossa identidade já está totalmente destruída, totalmente desalinhada com o propósito de Deus. E ainda mais um exemplo. Se você ainda acha que o que você assiste, que o que você consome não tem influência sobre você, eu vou te dar ainda mais um exemplo. Alguém aqui já assistiu a série Gabarito da Rainha? Pode levantar a mão, tá? Porque eu não vou falar mal, não, tá? Já? Tá. Mas eu vou contextualizar, já que a maioria não assistiu. Bom, essa série foi lançada em outubro de 2020. Ela já é um pouquinho antiguinha, né? A série fala sobre uma menina prodígio do xadrez que luta contra um vício, né, do xadrez e ela busca ser a número 1 do mundo. Mas sem entrar muito no conteúdo da série, só quero que você entenda, né, que a série é sobre xadrez. O que chama atenção é os números. Então preste bem atenção aqui. Mais de 62 milhões de lares assistiram a série. A procura por tabuleiro de xadrez no eBay aumentou em 250%. eBay é um site de compras e vendas online, inclusive o pioneiro em compras e vendas online. As buscas no Google sobre como jogar xadrez atingiram o pico da década. Xadrez, gente, é chato. O livro que inspira a série virou best-seller 37 anos depois do lançamento. Gente, 37 anos depois. O que fez esse povo se interessar pelo livro? O número de jogadores no site chess.com, que é o site mais famoso de xadrez do mundo, aumentou em 500%. Aí eu te pergunto, se eles conseguiram fazer isso com um simples jogo de xadrez, imagina o que eles não conseguem influenciar por meio da cultura. A sua sexualidade, o seu conceito de família, os seus princípios, os seus valores e, com tudo isso, a sua identidade. E com isso nós entramos no quarto e último ponto.
o relativismo. O relativismo é a arma de influência cultural mais eficaz contra a mente cristã. É uma arma que não é possível a gente não se desconformar como cristãos. Você tem que entender que você tem que se desconformar com o relativismo. Tá, mas o que é o relativismo? O relativismo, ele nos diz que não existe verdade absoluta. Por exemplo, se eu falar para você que a sua pele é azul, que existe duende, que o bebê vem de Marte e não da barriga da mãe, não importa, entendeu? Qualquer coisa absurda que eu te falar, mesmo que você tenha provas biológicas, provas científicas para me provar o contrário, não vai importar. Por quê? Porque cada um tem a sua verdade. A opção que é certa para mim, para você pode ser errada. A opção que é certa para você, para mim pode ser errada. Ou seja, o relativismo nos diz que, como não existe a opção certa, logo todas são aceitáveis. E com isso, o relativismo ele é baseado em mentiras. Não tem como a gente não se desconformar com ele. Ele é baseado em falsas afirmações. Como assim? Vamos entender, gente. Por exemplo, como é o seu nome? Mariana. Imagina que a Mariana está emburrada hoje. Aí eu chego nela na melhor das intenções. Tenho certeza que quem tem irmão já fez isso com o irmão, ou o irmão fez com você, tenho certeza. Aí você chega assim e fala: você tá tudo bem? Você tá acontecendo alguma coisa? Aí ela fala: não. Você tá emburrada? Ela fala: não. Você tá brava com alguém? Ela me fala: não. Você quer dar uma volta para distrair? Ela me fala: não. Aí, por último, eu pergunto para ela: você só sabe responder não, menina? Aí ela me responde: sim. Observa. A última resposta do emburrado também é uma falsa afirmação. Por quê? Porque como ele só sabe responder não, como ele poderia ter respondido sim, se ele só sabe responder não? Porque sim não é não. Confuso, né, gente? Mas seria tão absurdo quanto dizer que o seu irmão é filho único. Como é que ele pode ser filho único se ele é seu irmão? Não tem como. Então, nós temos que entender que se o relativismo é baseado em mentiras, não tem como ser um cristão que acredita, que adota o relativismo. Ou seja, a partir do momento que nós entendemos que é impossível não haver nenhuma verdade absoluta, nós temos que ver qual verdade pode ser absoluta. Amém? E vocês sabem qual verdade pode ser absoluta, certo? Bom, para a gente entender melhor o que é absoluto. Segundo o dicionário, a palavra absoluto significa pleno, que não depende de ninguém ou de coisa alguma, algo infinito, que não admite de limites, único, superior aos demais. Então, para uma verdade ser absoluta, ela tem que ser tudo isso. Ela tem que ser ampla o suficiente para dar conta de tudo isso. Ela tem que ser ampla o suficiente para dar conta de todas as situações, de todas as épocas, de todos os lugares do mundo. Por quê? Porque ela é única, plena e infinita. Ela não pode mudar em função de nada, porque ela apenas é. E nós sabemos quem que é o alfa e o ômega. Quem que é o alfa e o ômega, o início e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. Quem que é, gente? Isso! Ai! Bom, então apenas Deus é capaz de cumprir todos os requisitos. Portanto, se Deus é a verdade absoluta, nada mais pode ser. Porque com absolutos é assim. Ou tudo ou nada. Ou eu tenho um absoluto só, ou nada mais pode ser. Se houver outro absoluto, então na verdade eu não tenho absoluto nenhum. Confuso, né? Mas quem que é corintiano aqui? Quem que é flamenguista? Quem que é palmeirense? Ih!
Mas tá, gente, em um jogo de futebol, um time tem que vencer, não é? 2 times jogam contra o outro, você vai torcer por um, e um vai perder, outro vai vencer, né? Mas e se houver empate? O que acontece? Se houver empate, não significa que 2 times ganharam, mas sim que nenhum dos 2 times ganhou. E com absolutos é a mesma coisa. Ou você aceita Deus como a verdade absoluta da sua vida, como o único absoluto, ou então nada mais pode ser. Não existe ter 2 absolutos, não existe ter 2 ganhadores. O nosso Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não tem como ter Deus na vida se você não aceitar o caminho do Senhor Jesus. Se você não aceitar Jesus como a sua verdade e como a vida na sua vida. E concluindo, porque você já deve estar querendo saber o resultado da gincana, né? Concluindo, por que nós estamos perdendo essa guerra no campo da mente? A resposta não é menos óbvia. Porque nós, adolescentes e jovens, não estamos alimentando as nossas almas com conhecimento. Bom, nós falamos aqui sobre a identidade, mas nós focamos na influência cultural. Te dei uma introdução sobre o que é a influência cultural. Te dei exemplos da influência cultural. Eu te dei provas da influência cultural. Te dei a maior arma de influência cultural. E agora nós vamos ver como se posicionar diante disso. O que eu tenho que fazer? Como exatamente eu vou me desconformar sobre isso? Bom, como se posicionar? A resposta é simples. Conhecendo e defendendo a sua fé. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. Ou seja, nós vemos que que Pedro entendia que a fé cristã deveria ser defendida por todo cristão. O apóstolo é muito claro em dizer que o cristão deve estar pronto para defender a esperança que há dentro dele. Como é que eu vou ser cristão se eu não sei nem o que eu acredito? Não tem como. Isso qualquer cristão pode fazer. Não preciso ser um grande teólogo. Eu não preciso fazer CTBAN. Eu não preciso ser líder. Eu não preciso ser pastor para defender a minha fé. Basta ser cristão. Por quê? Porque isso é a base da nossa esperança. Nós temos que conhecer. Antes de mais nada, ser cristão é saber qual é a base do que você acredita. Porque sem esse conhecimento, não dá nem para ser cristão. Como é que vai falar assim? Você acredita no quê? Ah, eu acredito em Jesus. Como assim? Você não sabe responder. Você não sabe o que você acredita. Você não sabe as bases. Você não sabe se defender. Se o professor de faculdade ele for questionar a sua fé, você vai saber responder ele? Você vai saber? Você vai ter o conhecimento? Bom, sem esse conhecimento não dá nem para ser cristão. Então, que nessa manhã nós venhamos deixar o Senhor moldar a nossa identidade. Gente, a primeira coisa que eu observei quando eu cheguei aqui foi aquele desenho ali. Eu achei tão lindo, gente, que eu sou desenhista, eu gosto muito de desenhar. Aí eu achei tão lindo. Aí eu pensei assim, nas mãos do oleiro. E às vezes nós precisamos deixar ser moldados pelo Senhor. Às vezes a gente precisa tirar o ego para que o Senhor possa moldar a nossa identidade. Buscar mais o Senhor, para que Ele possa moldar, para que Ele possa realmente destruir o vaso velho e colocar um novo no lugar. Então, que o Senhor nos ajude. Ministério de Louvor, se puder já vir aqui, por favor. Então, que o Senhor nos ajude a termos uma identidade firmada e fundamentada na palavra de Deus, renovando as nossas mentes no conhecimento a cada dia, porque a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, basta nós buscarmos. E hoje em dia, gente,
Na última disciplina do seminário, até o pastor que estava dando a aula falou assim, hoje em dia, o crente chegar lá no céu, o camarada falar assim, Deus, eu não tive tempo para ler a Bíblia, não vai ter como, né, gente? Porque hoje em dia, a gente tem tudo da forma mais acessível possível. Hoje em dia, a gente tem a Bíblia física, que é só você ir lá e comprar. Se você não quiser comprar, você baixa o aplicativo no seu celular. Se você não quiser ler, você pode ouvir. Tem até o coisinha lá de você ouvir. Gente, eu gosto de ouvir lá a voz do carinha lá enquanto eu estou desenhando. Gente, é muito prático. Hoje em dia não tem nem como. Então, renovar as nossas mentes do conhecimento da nossa fé em Cristo Jesus. Ter uma identidade firmada. Então, que a nossa oração seja que o Senhor firme em nós uma identidade, um caráter de Cristo Jesus. Amém? Se você entende que as armas de influência do mundo que estão abalando a sua identidade vem aqui para ser revestido pela identidade do Senhor na sua vida. Senhor, nós te louvamos, nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Senhor, firme em nós, Senhor, caráter de identidade, Senhor, que as armas do mundo, Senhor, não venham quebrar a nossa identidade, Senhor. Senhor, firme em mim, de identidade. Senhor, eu quero ter uma identidade solidificada no Senhor. Vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, eu quero profetizar identidade, eu quero profetizar ousadia, unção sobre a sua vida. Em nome de Jesus, fazer a diferença por onde você passar. Pregar a sua identidade, pregar o seu posicionamento, se posicionar diante das coisas que o mundo pode tentar contra você. Amém, glória a Deus. Firme a cada dia em nós uma identidade firmada no Senhor, um caráter de servos do Senhor. Amém? Que a cada dia nós venhamos ter uma identidade que glorifica e exalta o nome do Senhor. Amém? Toma posse na sua vida da identidade de servo, da identidade de filho, da identidade de amado, da identidade de perdoado pelo Senhor. Amém. Que esse momento não seja só mais um retiro que você veio se quebrantar, mas que seja um momento que você veio aqui para aprender e levar tudo que você aprendeu aqui para fora. Amém.